Amigos queridos, bom dia. É com muita alegria que iniciamos o Evangelho desta manhã, rogando a Jesus o amparo espiritual para todos nós. Nós estamos dando continuidade ao capítulo 12. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai aquele que vos pedis, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42. Os preceitos do mundo, sobre o que se convencionou chamar ponto de honra, produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria como outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça para aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse: retribuí o mal com bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queira fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, tampouco quanto o outro que manda se arranque o olho quando for causa de escândalo. Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando de todo e qualquer motivo de temor. Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança, dizendo que apresentamos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse, sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. Somente ao mesmo tempo, a condenação do duelo que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Nós vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, convidando o nosso Mestre para que ele possa nos auxiliar nesta manhã e que os nossos desejos sejam os mais sinceros possíveis. Que possamos, Senhor, alimentar em nossos pensamentos os seus ensinamentos.
que eles sejam caminhos norteadores de nossa evolução, de nosso entendimento, para que possamos aprender a amar e não mais odiar. Que na sua infinita bondade nós te pedimos que ampare aqueles que têm qualquer ressentimento conosco, aqueles que não têm os melhores olhares para nós. Ampare, sustente os seus pensamentos no bem e ajude aqueles que se encontram enfermos, Jesus. Que a paz e a alegria se façam em nossos corações. Que assim seja. Queridos irmãos, lições que muitas vezes nós preferimos passar as páginas de nossa vida por não termos compreendido ainda o valor da humildade, o valor da verdade, vivendo na obscuridade de nossos pensamentos, devido àqueles preconceitos que ainda carregamos de velhos tempos, quando aprendemos com Moisés que nós devíamos agir com nosso irmão, olho por olho, dente por dente. Esta é uma situação bastante complexa, desejando o mal para todos aqueles que, na verdade, também produzem o mal e dirigem a nós as suas vibrações. E quando nós vamos também dirigir a eles o mesmo campo vibratório, nós estamos nos igualando a esses irmãos. E é por isso que Jesus, na grandiosidade do seu coração, do seu amor, dos seus ensinos, Jesus nos fala de forma diferente. Ele nos diz que eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queira fazer. Aqui nós já olhamos o estado, o nível, né, de evolução desse mestre querido, que ele não vem desmanchar as leis, mas dar-lhe cumprimento, ele amplia o nosso entendimento quando nos convida. Se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. Esse é o sinal de todo o nosso desejo que devemos cultivar dentro de nós, de demonstrar para o nosso irmão que o nosso pensamento, nossos sentimentos não se apoiam mais no orgulho, no egoísmo e muitas vezes naquele pensamento de revolta. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho. Quer dizer, nós vivemos numa sociedade que ainda isso é assim, se você me faz alguma coisa, eu me sinto na condição de revidar, e isso nós vamos ver que nós só vamos piorar a nossa condição evolutiva e também a nossa postura diante dos ensinamentos de Jesus. Então, nós vamos ver que o Cristo disse: retribuir o mal com bem. Será que nós estamos aprendendo isso? Retribuir o mal com bem? Quando nós falamos da resistência ao mal, precisamos saber se nós estamos interpretando corretamente ou falsamente as palavras de Jesus com relação à resistência ao mal. Todas as vezes que eu revido, todas as vezes que eu vou agir igual ao outro, eu me considero, eu estou na mesma postura e na mesma condição evolutiva dele. Então, Jesus não determinava que nós todos que somos aprendizes do seu evangelho se entregasse a essas correntes que são correntes mentais, que são destruidoras. Nós precisamos entender que aquele que carrega dentro de si ainda o orgulho, esse ensino para nós ainda tem raízes muito fortes dentro de nós, mas ele nos leva a uma covardia, porquanto o Evangelho nos mostra que ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua vida não pode ultrapassar o presente. Então,
Essa é uma questão que nós precisamos refletir, porque o orgulhoso, ele acha que ele não pode ser ofendido. Então, ele não tem força, coragem, humildade para suportar os insultos que lhe chegam. Então, o que que ele arma? Ele arma no pensamento dele um estado de vingança. Se não for por ele mesmo, pelas suas próprias mãos, ele vai automaticamente pensar de uma forma que isso pode vir por outra pessoa. Então, nós não temos a coragem de suportar nada, nenhum insulto. E isso no cotidiano nós estamos cansados de ver. Revides de toda a sorte. E é preciso então que a gente veja o que que Jesus ele lembrou, aconselhou, ensinou, não só para os seus discípulos, mas para todos aqueles que estavam chegando até ele. E Jesus nos ensina, nos aconselha que nenhum discípulo ou nenhum servidor retribuísse violência por violência. E hoje nós estamos vendo, nesse período de transição, quantos espíritos que ainda não compreendeu o valor do Evangelho, não compreendeu o valor do bem. E nós precisamos buscar, meus amigos, uma reflexão diante dos ensinamentos do Cristo. A religião que não leva o homem ou o espírito a refletir, ela vai sempre, nós vamos sempre repetir as palavras de Jesus sem que elas tenham dentro de nós uma conotação de mudança, de respeito e de amor pelo próximo. Nós estamos vendo que muitas vezes nosso próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, nos mostra que nós precisamos tomar cuidado, porque o Evangelho nos diz o próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Ninguém está querendo fazer isso. A lei não manda isso, mas ele nos mostra que nós precisamos trabalhar dentro de nós com toda a nossa defesa de amor, mas condenar a vingança. Então, nós estamos vendo que o bem é o único dissolvente do mal. Toda vez que eu faço bem para o outro, aquele bem vai ser registrado. Talvez ele nem compreenda nessa reencarnação, mas no estado de evolução, aquele gesto que fizemos vai ser guardado na sua memória. Então, se o bem é o único jeito que eu tenho para enfrentar, para dissolver o mal, nós precisamos ver quais são essas forças que vivem dentro de nós. Analisar, cada um precisa pensar, porque o seu sentimento é uma força, é a força do espírito. Então, todas as nossas atitudes, elas precisam ser bastante ponderadas, para que a gente não aumente os crimes que hoje nós estamos vendo, que são muitas vezes lançados pela indiferença, a indiferença de que o outro é meu irmão, e nós precisamos ter um bem ativo, um bem que seja um bem que me renova, que renova minha forma de pensar, que eu me torne mais vigilante, operoso, mas também mais enérgico com as minhas atitudes. Eu não posso ter um comportamento igual àqueles irmãos que não conhecem o que nós já conhecemos. E o Evangelho nos mostra que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater o orgulho. Enquanto nós vivemos no patamar do orgulho, nós estaremos revoltados, estaremos vivendo momentos de grandes dificuldades. E é preciso, então, que cada um de nós possamos sentir que, mesmo ofendido, nós não devemos ofender. Por quê? Porque tudo que sai de nós volta para nós, assim como do outro. E é preciso que a gente aprenda a suportar pacientemente as injustiças, porque aquele que pratica qualquer mal em direção a nós, muitas vezes ele está achando que está nos enganando e ele que está sendo enganado, porque a lei do amor não é essa.
Em todas as épocas, os homens, eles permaneceram em erros graves. Nós vamos ver, reprimiram a maldade, tentando reprimir a maldade, que é a filha da ignorância. Por que que nós ainda somos tão ignorantes, irmãos? Reflita nisso. Por que que você deseja mal para o outro? Que sentimento é esse? Que maldade é esta? Que medida infeliz quando nós desejamos o mal para o outro. Então é preciso que a gente saiba que nós que somos espíritas cristãos precisamos honrar os ensinamentos de Jesus. E hoje o planeta Terra está vivendo situações de muitas dores, né? Muitas dificuldades, guerras, tantos assassinos, perseguições. Nós estamos vendo aí revoluções de toda forma, é uma agressividade. Hoje nós estamos vivendo no mundo, né, essas questões políticas, revoltas, é um domínio partidário, sem pensar que todos nós somos irmãos. E é preciso que a gente saia desses empreendimentos sombrios, que nada vai, nada vai melhorar para todos nós. E é preciso que a gente também não deixe crescer ou ampliar essa situação da separação, da discórdia, dos revides que muitas vezes vemos dentro dos lares. E é preciso que a gente saia dessa miopia espiritual, porque Jesus reforçou cada vez mais. Eu, porém, vos digo, quando nós iniciamos o Evangelho, ele nos fala: eu, porém, vos digo que se alguém vos bater na face direita, lhes apresenteis também a outra. Não resistais ao mal que vos queiram. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, e lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. Desprenda disso, irmãos. Nós sabemos que o mundo espiritual tanto tem, é composto por espíritos felizes que nos ajudam, mas também temos o plano inferior que adota padrões de resistência, reclamando por todo momento, o olho por olho, dente por dente, que são sentimentos ainda de vingança, de ódio. E sigamos o que Jesus vem nos aconselhar na defesa do perdão, que não pode ser só 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes em cada ofensa, e que nós possamos compreender que estamos num momento de grandes transformações dos nossos sentimentos e que não tenhamos mais os atritos, nem físicos e nem morais, para que a gente possa isentar das dores que o mundo tem nos ofertado e sentir a grandeza de Jesus em nossos corações. Queridos amigos, que nesta hora do passe possamos refletir ainda nesses sentimentos de egoísmo, vaidade, de arrogância, de orgulho que penetra, que vive dentro de nós. Que o passe possa nos auxiliar a perceber o valor da simplicidade, da humildade. Que sejamos fortes diante dos impasses da vida, Senhor. Que esse momento em que o nosso pensamento une até os espíritos elevados, nós te pedimos, Jesus, dai-nos força e coragem para crescer amando e perdoando. Fluidifica as nossas águas para que ela possa se transformar em medicamento para todos nós. Mestre de amor e bondade, que esta alegria imensa de poder aprender com seu Evangelho, aprender com os exemplos que a vida nos ensina,
na abnegação, no amor e na caridade dos espíritos que caminham à nossa frente. Nós te agradecemos, Jesus, pedindo que o seu olhar terno e doce envolva os nossos irmãos que ainda não compreenderam a luz do seu Evangelho. E para aqueles que já compreenderam, que eles possam ter força e coragem para vencer a si mesmo, pois são nas lutas íntimas do orgulho, do egoísmo, que mora as nossas maiores dores, que mora, Jesus, as chagas abertas por nós mesmos, e que a paz e a alegria reine em nossos corações. Amigos, irmãos, recebam em seus corações as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Jesus nos agasalhe hoje e sempre. Que assim seja.